Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Continuando a nossa resolução do ITA 2019, venho agora resolver com vocês a questão 48, exercícios clássicos do ITA, no sentido de ele perguntar se as afirmações são verdadeiras ou não e quais são. Ele fala o seguinte, se x1, x2 e x3 são raízes da equação, então y1 formado por x2, x3, y2, x1, x3 e y3, x1, x2 são raízes de uma outra equação. A soma dos cubos dos três primeiros inteiros consecutivos é sempre divisível por 9, de três números inteiros consecutivos. E essa terceira informação, a raiz quadrada de 3 mais a raiz de 5 dividido por 2, é igual a 1 mais raiz de 5 dividido por 2. Aí aqui que a gente vai fazer? Vamos começar resolvendo a primeira, depois a terceira e por último a segunda, que ela é a questão aqui, o item mais chato de ser justificado. Para a gente trabalhar com a primeira, a gente vai utilizar as relações de Girardi, que já caiu nessa prova do ITA 2019. Vou deixar o card aqui para você, é uma questão bacaninha de progressão aritmética. Seguinte, pessoal, ele falou que x1, x2 e x3 são raízes dessa equação. E ele falou que y igual a x2, x3, x1, x3, x2, x3 são também raízes. O que acontece? Está te perguntando, né? Se também são raízes. O interessante é que, embora você não saiba quais são as raízes, y1, y2 e y3, você sabe quanto que vale a soma dela. y1 mais y2 mais quem? y3. Por quê? Das relações de Girardi, quando a gente tem uma equação, por exemplo, ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d igual a zero, a soma das raízes é sempre menos b sobre a. Então, vai ficar menos b dividido por a. Então, se você pegar essa equação, o b vale aqui menos 1. Então, você vai ter menos 1, né? Então, vai ficar menos menos 1. Então, vai ficar menos menos 1 dividido por 1. Isso aqui é igual a 1. Beleza. Porém, pessoal, y1, y2 e y3 são esses elementos que envolvem o x. Então, seria quem? x2 vezes x3 mais x1 vezes x3 mais x1 vezes x2. E esse cara aqui, ele coincide com um produto misto lá da soma das relações de Girardi, que ele dizia o seguinte, eu tenho a soma, que é x1 mais x2 mais x3, e eu tenho a soma mista, que seria x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3. Esse valor aqui é sempre o C dividido por A. Então, esse cara aqui é C sobre A. Então, no caso, se você perceber, o y1 mais y2 mais y3, ele coincide com essa segunda parte da primeira equação. Então, aqui seria o A, esse seria o B, e aqui o 1 seria o C. Então, ficaria C dividido por A, ou seja, igual a 1 dividido por 1, que é 1. Então, significa que realmente, se x1, x2, x3 são raízes dessa equação, então, se x1, x2 e x3 são raízes dessa equação e y1 ele tem essas características na construção, ela é realmente também solução dessa equação que ele deu no enunciado. Então, a primeira afirmativa ela é verdadeira. Ok. Agora, para a gente justificar a terceira afirmativa, pessoal, aqui é uma igualdade. Então, o que você pode fazer? Por exemplo, você concorda comigo se você elevar esse lado ao quadrado e se você chegar nesse termo, então realmente essa igualdade ela é verdadeira. É como se você fizesse o seguinte, eleva os dois lados ao quadrado e vê se bate o resultado. Se bater, ótimo. E é o que eu vou fazer. Então, se você, por exemplo, elevar ao quadrado dos dois lados, aqui sumiria essa raiz, né? Porque ficaria 3 mais raiz de 5 dividido por 2. Então, isso está te perguntando se é igual a quem? A 1 mais raiz de 5 dividido por 2 ao quadrado. Isso é verdade. Porque, ó, por exemplo, aqui é um produto notável, então fica quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quem? Quadrado do segundo, dividido pelo segundo ao quadrado, que é 4. Então, isso aqui vai ficar 1 mais 5, vai ficar 6, mais 2 raiz de 5, dividido por quem? Dividido por 4. Posso cancelar aqui, o que vai sobrar para mim? 3 mais raiz de 5, dividido por quem? Dividido por 2, então a afirmativa também ela é verdadeira. Então eu já sei que a 1 e a 2 são verdadeiras. Então, por exemplo, já posso eliminar a A e a B, já posso eliminar a alternativa C, já posso eliminar a alternativa D, então só me resta a alternativa E. Então, por exemplo, essa questão aqui, você já conseguiria responder ela sem precisar resolver quem? A questão 2. Então, embora a questão 2 seja o item mais difícil, você poderia resolver a questão sem precisar dele. Porém, ele fala o seguinte, a soma dos cubos de 3 números inteiros consecutivos é sempre divisível por 9. Vamos lá, vamos resolver isso daqui. Vira na folha aqui pra gente, o que a gente tem?
Vou pegar 3 números inteiros consecutivos. Vou colocar aqui o n como sendo uma referência, aí eu tenho o cara da frente dele, n mais 1, e o cara antes dele, n menos 1. Essa é uma boa estratégia para você utilizar quando você tem 3 números consecutivos, porque, pior das hipóteses, se você precisasse somar eles, a soma cancelaria o menos 1 com 1, ficaria só 3n's. Beleza, aí ele falou que é a soma dos cubos, então eu tenho que pegar n menos 1 ao cubo, somar com n ao cubo e mais quem? N mais 1 ao cubo, e ele está perguntando se isso é divisível por 9. A grande questão é o seguinte, vamos lá, se eu desenvolver isso daqui, esse cara aqui é cubo do primeiro, menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos quem? Cubo do segundo, então menos 1 ao cubo. Beleza, então essa é a primeira expressão aqui. Aí eu tenho mais n ao cubo, que seria o cara aqui do meio, e esse aqui, mesma coisa, só que ele não oscila o sinal, então vai ficar mais, né, cubo do primeiro, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais quem? Cubo do segundo. Então essa é a minha expressão. O que eu posso fazer aqui, ó? Menos 3n ao quadrado vai cancelar com mais 3n ao quadrado, o menos 1 ao cubo vai cancelar com mais 1 ao cubo. Então, no fim das contas, sobrou o que para mim? N ao cubo mais n ao cubo mais n ao cubo, 3n ao cubo. 3n mais 3n, então vai ficar o quê? Mais 6n. Se você colocar o 3 em evidência, fica 3 que multiplica n ao cubo mais quem? Mais 2n. Aí ele está te perguntando se esse cara é divisível por 9. Para ele ser divisível por 9, ele tem que ter um 9 na sua faturação. Eu já tenho um 3. Então, você precisaria garantir que esse cara aqui é múltiplo de 3. E se ele for múltiplo de 3, perfeito. Então, por exemplo, se você pega aqui, ó, n igual a 0, aí ficaria 0 vezes 3 que dá 0, 0 ele é divisível por 9, sem problema nenhum. Se você pega, por exemplo, n igual a 1, como é que ficaria a sua expressão? Ficaria 1 mais 2, que dá 3. Então, você teria 3 vezes 3, que dá 9. Beleza. Se você pega n igual a 2, o que vai acontecer? 2 ao cubo vai dar quanto? 2 ao cubo vai dar 8. 8 mais 2 vezes 4, 2 vezes 2, que vai dar 4. Isso aqui é igual a 12. Aí, então, você teria 3 vezes 12, que é claramente um múltiplo de 9, porque você teria o 36. Se você pegar n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5, você vai ver que isso aí funciona. Então, essa afirmativa, ela é verdadeira. Porém, pessoal, se você estivesse numa segunda fase, por exemplo, e você precisasse justificar, prove que esse cara aqui é múltiplo de 3, uma ideia para você provar é utilizar na matemática o que a gente chama de princípio da indução finita. Não tem o vídeo aqui no canal ainda sobre o princípio da indução finita. E como é que você entende esse princípio da indução finita? O objetivo dele é o seguinte, você prova que vale para 1 ou para 2, né? Para 1 e para 2 se você quiser, então você prova, foi o que a gente fez, aí você suponha que vale para um n qualquer, que eu vou chamar aqui de k, e aí você prova que vale para o sucessor, para k mais 1. Então, por exemplo, é como se você estivesse falando o seguinte, ó, para 1 funciona, para 2 funciona, para o 1000 funciona. Tá bem, se o 1000 funciona, será que o 1000 mais 1 funciona? Ou seja, 1001? Aí você vai ver que funciona também. Ah, se o k for 1 milhão, aí 1 milhão e 1 funciona também. Então você prova para 1 e para 2, supõe que vale para uma posição qualquer e prova sempre para o sucessor. Esse princípio é chamado de princípio da indução finita, tá bom? Ele é válido para a gente provar algo que está dentro do conjunto dos números naturais ou o conjunto dos números inteiros positivos. E aí como é que a gente poderia pensar nesse caso? Por exemplo, se eu quero mostrar que n ao cubo mais quem? Mais 2n, ele tem que ser múltiplo de 3. Então, suponha que para 1 e para 2 a gente já verificou. Suponha que isso é verdade para um k. Então, como é que a gente tem? Seria k ao cubo mais 2 vezes k. Ser múltiplo de 3 significa que ele vai ser 3 vezes alguém. Então, eu vou chamar aqui de 3 vezes um m. Aí, agora, pessoal, eu teria que mostrar que para k mais 1 ao cubo mais 2 vezes k mais 1, eu também chego no número que é múltiplo de 3, tá bom? Então, é isso que a gente tem que provar. Se eu desenvolver aqui, vai ficar cubo do primeiro, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais cubo do segundo. Fazendo a distributiva aqui, você vai ter 2k mais 2. Olha só que interessante aqui. Se você observar, ó, 3, você vai ter k ao cubo, aqui você vai ter mais 3k quadrado,
mais 3K, mais 2K, mais 3. Por que eu não juntei o 3K com 2K? Porque eu sei que K ao cubo mais 2K é múltiplo de 3. Então, eu posso, por exemplo, juntar essa parcela junto com essa. Então, ficaria K ao cubo mais quem? 2K, mais, colocar o 3 em evidência porque sobrou, fica K ao quadrado, mais o K aqui, mais quem? Mais 1. Aí aqui a grande ideia é o seguinte, pessoal, esse cara aqui eu sei que é múltiplo de 3. Por quê? Porque a gente já justificou, né, ou assumiu como verdade. Então, se esse cara é um múltiplo de 3, então ele é da forma 3m, que a gente já viu. Mais esse pedaço aqui, que como tem um 3, ele é um número múltiplo de 3. Então, ele ficaria 3 vezes, sei lá, vou chamar de n. Se você colocar o 3 em evidência, fica 3 que multiplica quem? M mais n, que claramente é um número múltiplo de 3. Então, consequentemente, esse cara aqui, ele é um múltiplo de 3, e como eu tenho um múltiplo de 3 vezes um múltiplo de 3, então a minha expressão ela é múltipla de 9. Beleza? Então, pessoal, exercício aqui longo devido à justificativa do princípio da indução finita. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!